Meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade no nosso projeto de catequeses com o Padre PH, hoje nós entramos diretamente na oração eucarística número 2, pela qual estamos começando a explicar um pouco melhor, a ajudar os nossos irmãos e irmãs a celebrar melhor, compreendendo a parte principal da missa, o ápice da missa, que é a consagração. E as orações eucarísticas são esse momento que circunda a consagração. Então, como já tínhamos dito nos vídeos anteriores, nós temos aí 5 orações eucarísticas no primeiro momento. Depois nós temos mais 4 orações eucarísticas que são feitas para o Brasil, que são diversas circunstâncias, né? Temos as orações eucarísticas sobre reconciliação, que são 3, e temos depois para as missas com crianças, que são mais 3. A oração eucarística número 2, como já dissemos, é a mais fiel desde o começo, quando os apóstolos se reuniam para fazer aquilo que Jesus tinha deixado como memorial, para mantê-lo sempre vivo e sempre presente. Muito mais tarde é que, com a luz do Espírito Santo, a Igreja e os teólogos discernem que essa memória ela é uma atualização da presença de Cristo em nosso meio. Então não é só um teatro, uma lembrança, mas toda vez que fazemos isso, que celebramos essa memória, torna-se presente a nossa salvação. Cristo está presente em nosso meio, é Ele mesmo quem vem no altar para nos trazer a salvação. A oração eucarística número 2, então ela começa louvando o Pai, porque é o santo e fonte de toda santidade, e o sacerdote abrindo as mãos sobre o altar, ali representado no pão e no vinho, toda a assembleia, todas as intenções marcadas para aquela missa e todas as intenções celebradas no coração de cada fiel. Claro que sempre as boas intenções, os bons desejos, os bons projetos que levamos para o altar. Aí pedimos que o Espírito Santo santifique aquelas oferendas. E neste momento é muito importante que o fiel observe o sacerdote abrindo as mãos sobre o altar, ele invoca o Espírito Santo. Nesse momento, então, se ajoelha em atitude de adoração. Quando o cristão, a cristã se ajoelham, eles estão em atitude de adoração. Por isso que nesse momento da missa que nós ajoelhamos, pois o Espírito Santo vem sobre as oferendas para transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no precioso sangue de Cristo. Também ali fica claro, qualquer uma das espécies, seja o pão, seja o vinho, vão se transformar totalmente em Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo presentes, tanto na hóstia como no cálice. Então, se eu comungo o pão, se eu comungo o vinho, na verdade eu estou comungando Jesus por inteiro, né? E ali o sacerdote então pede que se transformem no corpo e no sangue de Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. O sacerdote está ali conversando com o próprio Deus. E conversando com Deus, então agora vem o relato da paixão. O centro e o cerne de toda oração eucarística é o relato da paixão, que é a última ceia. Aquele momento da intimidade com Jesus, que os discípulos vão partilhar com ele esse mandamento que ele nos deixou. Ali, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, é o sacrifício de Cristo, o Cordeiro sem mancha, que vai atualizar naquele momento a nossa salvação. Então, todos nós que estamos presentes ali na igreja, vamos ser levados diretamente naquele momento da paixão de Cristo e participantes
dos efeitos da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo. E repetimos o mesmo gesto, só que agora ele mesmo, na pessoa do sacerdote, toma o pão, dá graças, o parte e dá aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ora, no português bem claro, se o sacerdote tivesse fazendo um teatro, alguma coisa, ele poderia dizer: olha, esse aqui é o corpo de Jesus que vai ser entregue por vós. Então, como se o sacerdote não fosse o próprio Cristo. Mas o texto é muito claro: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós. Não é o corpo do padre, não é o corpo do sacerdote, que não temos condição de salvar ninguém, mas é o corpo do próprio Cristo que vem no sacerdote para salvar. Do mesmo modo, ele toma o cálice que tem o vinho e ali ele oferece: tomai todos e bebei. É o sangue da nova e eterna aliança. Ela se atualiza porque naquele momento está me salvando. Então ela é uma aliança nova, feita ali naquele momento com todos os presentes. E eterna aliança, não há outra. Essa é a mesma e única aliança salvífica em Cristo, e que será derramado por vós e por todos. Então os efeitos do sangue derramado atingem a nós que estamos diretamente ali presentes no sacrifício da missa, e depois vai chegar também a todos. De uma maneira ou de outra, os efeitos da redenção, os efeitos da cruz vão se espalhando pelo mundo inteiro. Por fim, então, o sacerdote exclama, fazer isto em memória de mim. No português brasileiro seria em minha memória, mas como nós herdamos isso do português de Portugal, e ficou como que uma tradição fazer isto em memória de mim, Ou seja, é sempre em Cristo que nós agimos e celebramos, nós sacerdotes celebramos o mistério eucarístico. Até que o sacerdote também se ajoelha diante do altar em atitude de adoração e proclama em pé: eis o mistério da fé. Agora ali está o grande mistério da nossa fé, que é o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos. E a Assembleia toda se levanta neste momento para proclamar que Jesus está ali. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Uma das aclamações. Ou então, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda, que seria a segunda vinda de Cristo. Mas enquanto nós esperamos a segunda vinda, nós comungamos já a sua presença real no altar. Corpo e sangue, o pão e o vinho dele ali consagrados. Ou ainda uma terceira aclamação: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Ali também uma proclamação da fé, acreditando que na cruz Cristo salvou a todos. E depois o sacerdote continua sempre de braços abertos para lembrar que a salvação atinge a todos, Celebramos a memória da morte e ressurreição de Cristo, Oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e agradecemos por estarmos ali presentes, uma dignidade que nos foi concedida pela graça de Deus, podermos estar ali presentes, celebrando, participando desse mistério. E suplicamos depois que esse sacrifício nos reúna pelo Espírito Santo num só corpo. Outro dia ainda me perguntaram: padre, o que é isso? Reunir-nos num só corpo. Todos nós, em Cristo, formamos o corpo da igreja, da qual ele é a cabeça. Então nós pedimos para fazer parte deste corpo como membros da igreja unidos a Cristo.
Depois o sacerdote intercede pedindo pela igreja e sua unidade, onde ele reza pelo Papa e pelo bispo local, sempre falando o nome do Papa e o nome do bispo local. E lembra também depois dos falecidos, dos mortos, a quem o sacerdote pede que sejam também acolhidos pelos efeitos da redenção, né? Aqueles que morreram na esperança da ressurreição e partiram desta vida. E por fim, na oração eucarística número 2, pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, o seu esposo, dos santos apóstolos, que foram as testemunhas diretas de Cristo e do seu evento pascal, né, do que aconteceu ali na cruz, e também pedimos geralmente a intercessão de um santo ou da santa padroeira que cada comunidade tem, né? Claro que se é uma paróquia, por exemplo, de Cristo ressuscitado, você não vai pedir intercessão porque é o próprio Jesus. Mas quando é um santo ou uma santa, a gente invoca geralmente o patrono ou a patronesse da paróquia, da comunidade, o padroeiro, a padroeira, para nos ajudar. E por fim, então, o sacerdote elevando o cálice e a patena, que é aquele pratinho que segura a hóstia, ele invoca por Cristo, com Cristo e em Cristo, oferece a Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade sempre do Espírito Santo, e proclama que toda honra e toda glória, agora e para sempre, seja dada a todos pelo Cristo. Naquele momento, o sacerdote, quando eleva o cálice e a patena, ele está elevando ali toda a assembleia da igreja e oferecendo em Cristo, por Cristo, com Cristo, você, eu e todos aqueles que estamos ali celebrando o santo sacrifício. A oração eucarística número 2, ela é bastante curta, mas muito profunda, muito significativa, como a gente pôde mais ou menos ver hoje nessas catequeses com o Padre PH. Que Deus nos ajude e nós possamos todos celebrar melhor, conhecendo os ritos da Santa Igreja, e possamos também assim aproveitar mais dessas graças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.